Depois da ascensão de Jesus, os discípulos permaneceram em Jerusalém, como o Mestre havia ordenado. Eram cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo, perseverando em oração, unânimes em espírito. Entre eles estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, os filhos de Alfeu, Simão, Judas, filho de Tiago, e também Maria, mãe de Jesus, junto com outras mulheres. Pedro, inspirado pelo Espírito, tomou a palavra e guiou a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes, completando novamente o grupo dos 12 apóstolos. Havia uma expectativa no ar. Todos aguardavam a promessa, o Consolador, o Espírito da Verdade. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Línguas como de fogo se repartiram sobre cada um, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Naquele dia, Jerusalém estava cheia de peregrinos de todas as nações: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Egito, Líbia, Roma, Creta e Arábia. Todos ouviram os discípulos falarem em suas próprias línguas, proclamando as maravilhas de Deus. Uns se admiravam, outros zombavam. Estão embriagados de vinho. Pedro então se levantou com os 11, cheio do Espírito Santo, e disse em alta voz: Homens da Judéia, e todos os que habitam em Jerusalém, escutai minhas palavras. Estes não estão embriagados como pensais, pois ainda é a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Homens de Israel, escutai: Jesus de Nazaré, aprovado por Deus com milagres, foi entregue segundo o propósito de Deus e crucificado por mãos ímpias. Mas Deus o ressuscitou, rompendo as cadeias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras de Pedro cortaram os corações. Perguntaram: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Assim nasceu a Igreja. Os novos convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e repartiam com os necessitados. Dia após dia, reuniam-se no templo e de casa em casa, partiam o pão com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus. E o Senhor acrescentava à igreja, a cada dia, aqueles que iam sendo salvos. Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora 9. À porta chamada Formosa, estava um homem coxo de nascença que pedia esmolas. Vendo os apóstolos, estendeu a mão. Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou, esperando receber algo. Então Pedro declarou: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os pés e tornozelos se firmaram. Ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. O povo, atônito, se ajuntou. Pedro pregou novamente, afirmando que aquele milagre vinha pelo poder de Jesus, o qual havia sido crucificado e ressuscitado. Muitos creram, e o número dos homens passou de 5.000. Os sacerdotes e saduceus prenderam Pedro e João, incomodados porque anunciavam a ressurreição. Foram levados ao sinédrio. O sumo sacerdote perguntou: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pedro, cheio do Espírito, respondeu: Se hoje somos interrogados pelo benefício feito a um homem enfermo,
seja conhecido por todos vós. Em nome de Jesus Cristo, a quem crucificastes e que Deus ressuscitou, este homem está são diante de vós. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Os líderes se admiraram da ousadia deles, percebendo que eram homens simples, mas reconheceram que haviam estado com Jesus. Não puderam negar o milagre, então os ameaçaram e libertaram. A igreja, ao saber, levantou unida a voz em oração, e o lugar onde estavam tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam a palavra com intrepidez. A multidão dos crentes era um só coração e alma. Ninguém dizia ser seu o que possuía, mas tudo era posto em comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição com grande poder e não havia necessitado entre eles. Mas também surgiram desafios. Um casal, Ananias e Safira, tentou enganar, vendendo uma propriedade e retendo parte do valor, fingindo entregar tudo. Pedro, revelado pelo Espírito, os confrontou. Ambos caíram mortos, e grande temor se espalhou pela igreja. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Doentes eram trazidos às ruas, esperando que ao menos a sombra de Pedro os cobrisse. Multidões vinham de cidades vizinhas trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. O povo se maravilhava, e cada vez mais homens e mulheres eram acrescentados ao Senhor. Cheios de inveja, os líderes religiosos prenderam novamente os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas e os conduziu para fora, dizendo: Ide e apresentai-vos no templo, e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ao amanhecer, eles estavam pregando no templo. O sinédrio, surpreendido, os chamou e disse: Não vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém com a vossa doutrina. Pedro respondeu: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, e nós somos suas testemunhas, assim como o Espírito Santo. Queriam matá-los, mas Gamaliel, um respeitado fariseu, aconselhou prudência, dizendo: Se esta obra é dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis destruí-la. Eles foram açoitados e libertos, mas saíram regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Apesar da perseguição, a igreja crescia rapidamente. Os apóstolos continuavam ensinando e muitos sinais eram feitos. O povo via neles a presença de Jesus. Os discípulos organizaram também a ajuda às viúvas e necessitados, escolhendo homens cheios do Espírito para servir, entre eles, Estevão e Filipe. Assim, a obra de Deus avançava com poder. Este foi o tempo do nascimento da igreja, marcada por poder, milagres, perseguições e grande crescimento. O Espírito Santo prometido por Jesus agora habitava em cada crente, fortalecendo-os para serem testemunhas até os confins da terra. O Evangelho não podia mais ser contido. A chama que começou em Jerusalém logo se espalharia pelo mundo inteiro.